Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História, aqui quem fala é o professor Ronaldo. Nós iremos falar hoje sobre revoluções inglesas e revolução industrial, que é um conteúdo que muitos gostam de estudar. Então, logo após a vinheta, entraremos nesse conteúdo. Pois bem, que com o slide aberto, desde já eu convido você a se inscrever no canal, a curtir, comentar e compartilhar também esse conteúdo para os seus colegas. Aqui é uma playlist, tá bom? É uma aula de uma playlist falando sobre todos os assuntos, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano. Então é uma playlist bem extensa com vários conteúdos. Já temos um total de 20 e poucas aulas dessa playlist e você está convidado, né, a curtir com a gente aí, a aprender junto, a deixar seus comentários. Lembrando que essa playlist será um total de umas 50 aulas, abordará todos os assuntos do ensino médio. Então vamos lá falar um pouquinho sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para a gente ter um panorama, nós iremos falar de alguns conflitos que ocorreram desde o século XVI até culminar com o século XIX, que é durante a Revolução Industrial. As revoluções inglesas que ocorreram, basicamente foi por causa do conflito entre a parte econômica contra a monarquia, a burguesia contra a monarquia. Então, há uma sucessão de erros que ocorrem entre os monarcas e também aqueles que governaram o país durante esse período. Contextualizando ainda, o mundo ainda estava no poder da Espanha e de Portugal, de alguns países que iam surgindo. E a Inglaterra, por causa de todo esse movimento que iremos falar nessa aula, se torna a maior potência mundial. E vamos entender o porquê. Inicialmente, durante o reinado da Elizabeth I, lá no século XVI, de 1558 a 1607, os gastos da guerra contra a Espanha desequilibraram as finanças do reino inglês. A coroa foi obrigada a solicitar empréstimos. Então já havia um primeiro conflito. Com isso, com a morte da rainha Elizabeth I, o seu primo, ela não tinha descendente, Stuart, assume o poder conhecido como a dinastia Stuart, em 1603, logo após a morte dela. Só que como tinha alguns conflitos por causa da parte econômica, e tanto o Stuart não era bem visto, porque não era um sucessor natural, e naquele período as monarquias eles tinham esse senso, né, de pertencimento à família, aquela questão do poder divino que as monarquias tinham. Então, como ele não era filho legítimo, não era tão bem visto assim. Mas após a saída dele, assume já em primeiro para tentar impor medidas para fortalecer ainda mais seu poder. E as medidas dele são muito duras, ainda caindo no descrédito do gosto popular. Com isso, figuras surgem dentro da burguesia para tentar assumir o poder da Inglaterra, que futuramente isso ocorrerá. Vamos ver aqui então a sucessão de quedas. Depois Carlos I é obrigado a assinar a Petição dos Direitos, fazendo com que o povo agora participasse por meio de um esquema de parlamento. Então, procurando também impor medidas absolutistas. Ele tinha essa visão de colocar leis mais duras, porque era um monarca ainda sucessório, porém, com esse direito, essa petição dos direitos fez com que o povo participasse também, criando uma forma de monarquia parlamentarista. Uma espécie bem arcaica ainda, não como a gente conhece hoje. Logo após teve início da Guerra Civil, justamente entre o proletariado, o povo civil e por causa das medidas duras de Carlos I. Então o povo ficou insatisfeito. Com essa guerra, nós tínhamos o rei, apoiado pelos lordes e por parte da pequena nobreza, e o parlamento, representado todo o povo. Então teve um conflito entre essas duas camadas, o parlamento e a monarquia. Nós vamos ver que a monarquia ela perdeu essa batalha iniciada em 1642, ou seja, a monarquia perdeu seu poder. Então o despertar revolucionário, que é esse tema aqui, é justamente a perda do poder aos poucos, né? Se você observar desde 1558 até 1642, sim, quase 100 anos de história. Então, perdeu todo o poder a monarquia nesse período. Aí nós temos para a Revolução Puritana, que o parlamento inglês foi dividido entre duas camadas, já com um parlamento, já como a gente conhece, né? Escolhido pelo povo, apesar que muitos, como diz aqui, a Câmara dos Lordes era membros do alto clero, ou seja, da igreja anglicana e da alta nobreza. Era o anglicanismo, tinha essa divisão. E a Câmara dos Comuns, eles eram pequenos proprietários rurais, burgueses e o que são conhecidos como gentry. Presbiterianismo, nome difícil, e puritanismo. Então tinha essas duas divisões na classe social.
Ambas, é claro, pessoas nobres, pessoas ricas, porém já tinha essa racha, né? Não mais a monarquia dominava, mas sim o povo começou a mandar por meio do parlamentarismo. Eu me refiro à palavra povo, não povo necessariamente, mas não mais na figura do rei. Então, com essas revoluções durante a Guerra Civil de 1642 a 1649, o parlamento formou o exército do novo tipo, grupamento de soldados e oficiais voluntários promovidos pelo mérito pessoal. Então, mais uma vez, o povo tendo mais destaque ao invés da monarquia tradicional. Nós vamos ver aqui que essa é uma sucessória de queda, uma sucessão de queda cronológica, até o fim da monarquia naquele período. 1646, liderado por Oliver Cromwell, o exército do novo tipo venceu as forças do rei na Revolução Puritana. Agora sim caiu a monarquia com a figura de Oliver Cromwell assumindo o poder total. Os presbiterianos pretendiam uma nova negociação com Carlos I, mas forças populares, os niveladores, queriam reformas mais profundas, ainda tentando uma junção, com a monarquia ali, com o povo na figura de Oliver Cromwell para tentar voltar ao poder. Mas Carlos, em 1649, foi decapitado por Cromwell, fundando uma república puritana ou Commonwealth. Então, aqui nós vimos já que depois dessa batalha, Oliver Cromwell assumiu o poder, bem verdade que por movimentos sociais, para derrubar a monarquia e para derrubar o rei, que era Carlos I, porque, bem verdade, conhecendo um pouquinho a história de Carlos I, não foi um bom rei. Então ele foi decapitado e Cromwell assumiu o poder. Todos festejaram porque agora estava na mão de um civil, embora ele seja militar. Mas Cromwell ele fez reformas interessantes dentro da Inglaterra nesse período. Vamos ver aqui, a República de Cromwell. Cromwell se tornou chefe do Conselho de Estado, reprimiu novas rebeliões e instituiu o ato de navegação. Então, como eu falei, ele melhorou um pouquinho a economia da Inglaterra desse período, fez com que algo melhorasse. Porém, vamos ver aqui o detalhe. O governo de Cromwell foi se tornando tirano à medida que a crise econômica se agravava. Perceberam? Ele conseguiu derrubar a monarquia, assumiu o poder, se tornou um governo interessante, com melhorias, porém aos poucos, por causa dos conflitos e guerras civis que ocorriam, principalmente na questão do parlamento, ele foi se tornando tirano. E as medidas que ele tomou foram mais duras do que a monarquia havia tomado. Olha só, o povo percebeu isso. Cromwell morreu em 1658 e a República caiu em 1660. Caiu a República e iniciava-se sim a restauração monárquica. Então, vamos voltar à cronologia um pouco histórica, só para a gente entender e já entrar no outro conteúdo. As revoluções ocorreram justamente por causa da questão dos monarcas que foram logo depois de Elizabeth I. Ela era querida, mas não deixou sucessório. Então, a dinastia Stuart, Jaime I, Carlos II, Guerra Civil, a divisão entre o povo em parlamentos, criando a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns. Então, nós tínhamos a figura do clero, dos anglicanos e os presbiterianismo, palavra difícil, mais uma vez, e o puritanismo. Teve essa divisão no país. Logo após isso, eles viram que a presença da monarquia não era interessante, criando o parlamento inglês, instaurando assim, podendo criar as leis e dominar o país. Após isso, nós temos conflitos e mais guerra civil, perdendo força ainda mais do poderio monárquico, até Oliver Cromwell assumiu o poder do Estado, Em 1658, a República caiu, assumindo novamente a restauração monárquica. Vamos ver como ocorreu isso. O governo de Carlos II e a Revolução Gloriosa. Carlos II assumiu como monarca, como rei, reinou com o apoio da aristocracia e da burguesia. Esse foi inteligente, Ele pegou a junção de todos, tanto a burguesia como a aristocracia, todos aqueles que tinham poder, fez um governo voltado para o desenvolvimento do comércio e da indústria. Foi mais esperto porque viu que nesse período do século XVII, nós vimos que países como a Espanha e Portugal e outros mais como a Alemanha estavam perdendo força. Ele observou que a mudança agora não era mais para aquela questão mercantilista. Ele já percebeu que a revolução industrial, ou seja, a revolução interna do país, era algo interessante. Estimulou a ciência e a educação. Entretanto, os conflitos continuavam, guerras civis, entre os clérigos, entre a nobreza, os puritanos, os anglicanos, questão religiosa também.
Em 1685, assumiu o trono Jaime II, procurou beneficiar os católicos e se tornou impopular. Nós vimos que tinha basicamente os presbiteranos e os anglicanos, eram vertentes diferentes do catolicismo. Então Jaime II ele quis beneficiar os católicos, perdendo sua força, seu poder. Jaime II foi derrubado por um golpe de Estado conhecido como Revolução Gloriosa, em 1688, perdendo assim seu poder. Sem grandes conflitos, foi estabelecida uma monarquia parlamentar que a gente conhece hoje, a partir desse ano de 1688. Agora sim, a monarquia parlamentar como é conhecida hoje, a atual da Inglaterra. O novo rei Guilherme de Orange submeteu-se ao parlamento. Como é que funciona a monarquia parlamentar? Provavelmente eu farei um vídeo específico falando sobre curiosidade, mas o nosso foco dessas aulas, pessoal, é resumo. É por isso que eu estou falando muitas vezes rápido, um pouquinho atropelando o conteúdo, mas é resumo. Você tira print da tela, pesquisa, eu até marquei alguns dos pontos que você pode pesquisar de modo mais específico. Coloquei datas e ano, estou aqui só apresentando, para você fazer sua própria pesquisa em casa, tá bom? Vamos lá. Nós tivemos aqui o que foi conhecido nesse período como os cercamentos. O que era basicamente cercamento? Foi o primórdio da Revolução Industrial. Entre o século XVI e o século XVIII, o parlamento inglês aprovou o Enclosure Acts, o Lei do Cercamento, que promoveram a expulsão de milhares de camponeses das terras comunais, que pertenciam ao Estado. Os camponeses tornaram-se trabalhadores urbanos e emigraram para a América. O governo ali tomou o campo. Para quê? Lembra-se que o rei ele começou a perceber que a revolução industrial ou a produção interna era algo interessante, não mais se dedicando à produção externa. Então ele tomou esse cercamento, como é conhecido a lei do cercamento, para a produção ainda mais, como aqui nessa imagem, a produção de lãs. E aí começa a revolução industrial nesse ponto, porque a Inglaterra ela começa justamente por causa da lã, da vestimenta, da roupa. E vamos ver já já. Aqui nós vimos um pouquinho como era a política do cercamento. Nós vimos lá a figura do castelo, do reinado, e ao redor foi tudo demarcado, criando locais para a produção e criação de animais, principalmente a ovelha, por causa da sua lã. Aqui, essas são as razões do puritanismo inglês, porque eles começaram com essa ideia. Eu já até mencionei um pouco, As combinações de fatores políticos, sociais e econômicos garantiu à Inglaterra as condições fundamentais para a Revolução Industrial. Já mencionei. Ele percebeu que internamente ficava mais viável e ganhava mais dinheiro produzindo internamente do que investir muito na parte externa, visto que muitos países já tinham investido nisso. Então, para eles, para os ingleses, não era interessante comércio externo, mas sim criar uma outra forma aqui internamente. E a produção têxtil de roupa foi o pontapé inicial. Olha lá, políticos, as mudanças políticas e o início da Revolução Industrial. Consolidação do Estado burguês em fins do século XVII. Foi o primeiro que teve essa consolidação, Os outros ainda, ele não era um Estado burguês, ele não tinha ainda o povo ou aqueles mais nobres que assumissem o poder. Era a questão monárquica. Então por causa desses conflitos e guerras, a Inglaterra foi um dos primeiros a ver a questão da burguesia como o poder central. Justamente por causa da figura do parlamento, Sociais. Disponibilidade de mão de obra gerada pelo processo de cercamento das áreas agrícolas. Como o governo tomou as terras daquelas pessoas ao redor, como nós vimos na figura anterior, muitos não queriam ir embora, como muitos migraram para as Américas. As Américas, diga de passagem, aqui nesse período, nós estamos falando lá das 13 colônias dos Estados Unidos. Muitos não quiseram ir para lá. Muitos ficaram aqui na Inglaterra. E falando das 13 colônias, aqui tem um vídeo no canal já falando da cronologia. Falamos um pouquinho sobre a conquista da América pelos ingleses e franceses. Vou deixar um card aqui em cima que vai falar justamente das 13 colônias, que foi justamente nesse período onde muitos ingleses migraram daqui da Inglaterra porque não queriam dar as suas terras ao governo e foram para as Américas procurar uma melhor vida. Isso já foi mencionado também. O interessante é como a história, ela casa um conteúdo no outro. E esse ponto já foi mencionado lá na aula falando sobre a América inglesa e francesa. Aí voltando aqui na questão social, como foi falado, a mão de obra. E econômicos, a existência de capitais disponíveis internamente, não mais esse conflito externo com outros países, mas internamente tinha capital, tinha como produzir isso, tinha como sobreviver. Então,
Esse foi algumas das razões porque a Inglaterra começou a Revolução Industrial. Continuando ainda diversas inovações tecnológicas ao longo do século XVIII. Aula anterior, Iluminismo. Nós vamos ver que por causa da filosofia iluminista e com a visão mais individualizada, vimos que cada pessoa começou a tentar se desenvolver de alguma forma, e alguns cientistas e também engenheiros e até mesmo inventores surgiram nesse período. Por isso que temos aqui diversas inovações técnicas ao longo do século XVIII, preparando para a Revolução Industrial. E nós vimos na aula passada que no Iluminismo começou na França e na Inglaterra. A França também, nós vamos ver na frente, se torna um dos pioneiros, travando a guerra, a batalha industrial junto com a Inglaterra. Nós vamos ver figuras como Napoleão Bonaparte surgindo justamente por causa da força da França crescendo junto com a Revolução Industrial. Percebem, pessoal? Aqui é um marco na história. A Revolução Industrial, com certeza, é um marco que divide o poderio da navegação para a Revolução, para o poderio industrial. A Inglaterra deixando de ser um coadjuvante para se tornar agora peça principal na história humana, na história mundial, nesse período aqui do século XVIII. Nós temos aqui algumas invenções, né? Lançadeira volante, nós vamos ver algumas imagens. Máquina de fiar spin engine e o tear hidráulico. Em 1769, James Watt aperfeiçoou máquina a vapor criada por Thomas Newcomen, marco fundamental na Revolução Industrial. A máquina a vapor nós vamos ver trem, até está na imagem, né, da thumbnail aqui desse vídeo. Nós temos aqui a máquina da Revolução Industrial, mulher usando o spin engine, gravura feita por volta de 1880. Aqui é justamente fazendo, né, teando, fazendo as roupas, panos e assim por diante. Máquina da Revolução Industrial, que foi o que? Máquina a vapor, James Watt, que ainda acelerando mais a produção. E nós vamos ver que a consequência, né, de tanta produção, principalmente na questão social, vamos mencionar daqui a pouco. Nós temos aqui o avanço da indústria. A indústria nasceu basicamente no setor têxtil, roupas, vestimenta, a produção de tecidos de lã e algodão, lá na Inglaterra. A lã estava vinculada à produção interna no campus ingleses, que foi financiado e ajudado pela coroa inglesa e também pelo parlamento. A maioria deles tinha as fazendas, né, e as terras. O algodão era produzido nas colônias inglesas, conhecidas como Commonwealth, né? Por exemplo, o Canadá, que nós já vimos também sobre a América inglesa e francesa, que eu já citei aqui. E outros como a Austrália, até mesmo na África já tem um pouquinho já da produção também de algodão. E ali na América Central também, embora a Holanda e França sejam mais poderosas nesse sentido. Porém, até hoje, a Jamaica ela pertence à Inglaterra. Então é uma das regiões também que produzia algodão bastante, né? América Central. A industrialização atingiu também a produção da utilidade doméstica, como alfinete, vasilhas, facas, tesouras, produtos alimentícios. Então a Inglaterra se tornou realmente um pioneiro ali, vendo a possibilidade de crescimento. E a questão da carvoaria, carvão, minério de ferro também tem alta concentração, né, na Inglaterra, naquela região lá. No curso da Revolução Industrial, desenvolveu-se a indústria de base, representada pela metalurgia e siderurgia. Há um detalhe, uma curiosidade. Nós podemos ver que a Inglaterra também cresce bastante justamente por causa da utilização desses utensílios. E os conflitos que vão ocorrer depois. Nós vamos ver que durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra se torna também poderosa justamente por causa da utilização do ferro, né? Então a Revolução Industrial também beneficiou a Inglaterra até tomar um pouquinho daquela região que a gente conhece como a Áustria, né? Lembra do conflito da Primeira Guerra Mundial? Vamos ter uma aula aqui exclusiva e vamos entender esse ponto que eu acabei de mencionar, né? Inglaterra e Áustria, ferro. Interessante. Vamos lá. Os transportes foram modificados pela Revolução Industrial com o surgimento da ferrovia, o trem, a partir de 1814. Com certeza para levar o carvão, a produção de uma região a outra, até mesmo de países a outros na Europa, né? A Europa, muitos talvez não compreendam, mas é muito pequena a Europa. Então a transferência de um país para outro de mercadoria através de linha ferroviária é benéfico e é interessante.
É por isso que aqui nas terras brasileiras não tem tanta ferrovia, porque é muito grande e muito extenso. Então ficaria muito caro, né, a produção de linha férrea. Porém, poderia ser uma possibilidade, né? Tá aí uma sugestão. Nós temos aqui ainda a locomotiva, que é o trem, né? Locomotiva feito a carvão, como já foi mencionado. O carvão e o ferro foram algo muito utilizado também, além do algodão, a produção têxtil, justamente para transportar de um lado ao outro dentro da Europa inteira. Aqui, um ponto interessante, que era a exploração dos trabalhadores, com a Revolução Industrial também trouxe consequências ruins, como eu já mencionei um pouco antes, né? As consequências ruins, principalmente na jornada de trabalho, a exploração de crianças, a exploração também das mulheres nesse sentido, para trabalhar nas empresas, nas fábricas, para produzir algo bem chato, né? Triste, vamos usar a palavra triste, da história, a exploração. Muitos trabalharam horas e horas, questão de 12, 14 horas de trabalho diário, uma situação muito insalubre, ou seja, difícil de viver. Opa. Aqui o ponto ainda da exploração dos trabalhadores. Os operários da primeira fábrica trabalhavam em condições insalubres, eu já mencionei, com longas jornadas de trabalho, salários baixos e condições de vida precária. Para baratear o custo da produção, os burgueses também utilizavam o trabalho infantil e o feminino. Os operários perderam o controle sobre o processo de produção e o fruto do trabalho. O ritmo passou a ser determinado pelas máquinas. Não havia nenhum sistema social de proteção aos trabalhadores. Daí um embrião para o surgimento de personagens como, por exemplo, Karl Marx e outros revolucionários sociais, né, que utilizaram justamente dessa ideia, desse conceito, para criar uma revolução social, uma revolução proletária, o trabalhador. Nós temos aqui, por fim, né, a organização dos trabalhadores, justamente o que eu mencionei sobre as manifestações em busca de melhorias. Os operários, reagiram a péssimas condições que estavam submetidos, organizando suas primeiras formas de luta. O primeiro ludismo, movimento de destruição das máquinas, considerados responsáveis pela exploração dos trabalhadores. Vamos a uma crítica aqui, pessoal, social. Quem provavelmente criou essa ideia ou essa revolução na cabeça das pessoas, né, para poder destruir as máquinas? Pode dizer assim que, de modo individual, eles tiveram consciência? Provavelmente não. Justamente livros como esses, e até mesmo o iluminismo, foi mencionado na aula passada, trouxeram essa ideia de revolução, trouxeram essa ideia, né, de liberdade sobre os burgueses. Até hoje é muito mal visto. Mas pare para pensar um instante. A burguesia, ou seja, o empresário, aqueles que produzem trabalho e emprego, de certo modo, eles fazem com que tudo isso aqui que a gente vê funcione. Sem eles, nós não poderíamos ter, por exemplo, o seu computador, o seu celular que você vê nas suas mãos. Então, graças a ele, a internet, podem dizer, mas é por causa de exploração. Ok, infelizmente, né? Vamos judicializar, vamos processá-los, mas criar uma revolução, quebrar assim como eles fizeram, quebrar as máquinas, destruir tudo, será que é realmente a solução? O nome é uma referência, né, de Lud, que segundo a tradição teria começado o movimento. Então, como diz aqui, né? Segundo a tradição, talvez. Mas normalmente com a ideia que é colocada imposta justamente pelo iluminismo, uma das figuras aí, né? Como Karl Marx, que eu já mencionei, vem aí nesse mesmo período, basicamente nesse período aí, do século XIX. Alastrou-se pelas áreas industriais, muitos de seus líderes foram presos e enforcados, todos esses revolucionários, né? E a segunda, nós temos com o tempo os operários ingleses criaram métodos para mais organizado de luta e perceberam que a conquista de direitos passava também pela conquista de espaço na política. Esse movimento cartismo é interessante porque começou agora a colocar o direito, a questão, o voto, não somente mais dos parlamentos, dos nobres, mas também a população de modo geral. Qualquer um agora poderia assumir o poder de um nobre ou de um parlamento. Nobre, a nobreza desse termo aqui, pessoal, é na questão de poder participar da vida política. Porque até então era só alguns, por assim dizer, privilegiados, né? Usar entre aspas, porque aqueles que muitas vezes nasceram de berço nobre, que tinham empresas e fábricas tal, que poderiam participar da vida pública. A partir desse cartismo, que foi uma carta realmente, cartismo, né? Uma carta escrita com vários pontos mencionando direitos, e muitos foram aceitos pelo parlamento, fazendo com que os operários ingleses buscavam direito de participação na política e conquistaram. Em 1838 surgiu o movimento cartista, que reivindicava os direitos dos proprietários de participar das eleições parlamentares, conseguiram.
as manifestações fracassaram e apenas em fim do século XIX as condições de trabalho dos operários começaram a melhorar. Eles conseguiram, né, inicialmente ali com esse embrião, mas futuramente eles conseguiram. Falou que começou em 1838, porém no final eles conseguiram esse direito a participar da vida pública e vida política do parlamento inglês. Pois bem, pessoal, que é uma aula, né, como foi dito inicialmente, é um resumo sobre o conteúdo sobre as revoluções inglesas e Revolução Industrial. Cada ponto desse aí que eu deixei destacado, você pode pesquisar de modo apropriado, ou logo após essa playlist de resumo, criarei também aulas específicas, como por exemplo, o que foi o cartismo? Quem foram seus principais personagens? Ou, por exemplo, Oliver Cromwell. Qual a história dele? A biografia. Tudo isso será feito em aulas futuras. Como eu digo sempre, né? Estou aqui começando no YouTube, deixa sua sugestão, por favor, seu comentário, seu curtir, se inscreva no canal para apoiar. É uma das formas que você tem de nos ajudar, né? A continuar produzindo conteúdo para mostrar assim que realmente você está gostando. Aqui ao final eu deixo aqui as minhas redes para vocês, tanto o Facebook, Instagram e o Twitter, e o nosso canal que tem lá muito conteúdo que você pode dar uma olhada, tá bom? A aula fica por aqui, agradeço, até a próxima aula, pessoal, tchau, tchau.